Deixa eu te convidar, com muito temor diante do nosso Deus, a abrir a palavra dele, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E hoje nós vamos ler dos versículos 10 até o versículo 15, somente. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, dos versos 10 até o verso 15. Vamos ler a palavra do Senhor? Preste muita atenção. Valeu, fubá. Eu vou tentar aqui, que minha leitura é pouca, ver a hora nesse relógio, que eu estou sem relógio. Bem, fica aqui. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, dos versos 10 ao verso 15. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo a ordem a Silas e Timóteo para que, o mais depressa possível, fossem ter com ele. Vamos orar? Deus, a gente louva e bendiz o teu nome pela tua palavra, porque ela é perfeita, Deus, porque ela é a nossa regra de fé e prática, e a gente a ler com muito temor e tremor diante de Ti, porque a gente sabe que o Senhor fala aos nossos corações através dela, e esse tempo aqui de compartilhar aquilo que o Senhor coloca no coração da gente, é privilégio Teu, Deus. Então eu te peço, Deus, no nome de Jesus, que a Tua palavra ela fique fincada, que ela promova ensinamentos para a vida eterna, que ela destrua, Deus, todo o ídolo do nosso coração, que ela transforme as disposições da nossa mente, Deus, que ela promova, Deus, mudança na nossa vida, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Meus irmãos, Paulo estava em meio à segunda viagem dele, e ele já vinha de outros enfrentamentos, de outras lutas, de outras perseguições. E ele tinha passado por uma grande perseguição em Tessalônica, uma cidade grande, uma cidade de um comércio forte, que rivalizava com cidades como Corinto. E lá ele foi perseguido não simplesmente pelos gentios, mas por aqueles que eram os religiosos, por aqueles que se ajuntavam numa sinagoga de judeus, num ajuntamento judaico que tinha por objetivo examinar as Escrituras. E embora esse povo buscasse e arrogasse para si o título de conhecedores da verdade e da palavra, uma vez tendo sido provado por Paulo, através de muitos debates, que Jesus Cristo, de fato, era o Messias, era o esperado, ungido de Deus, aquele que veio para libertar todo o povo dele, esse povo de Tessalônica rejeitou essa palavra, embora uma grande fatia daqueles que frequentavam a sinagoga e daqueles que conheceram de fato a Deus, eles aderiram, e a palavra de Deus diz aqui nesse livro de Atos, no capítulo 17, nessa perícope anterior, que eles foram persuadidos, e lá, essa é uma palavra que fala bem de que eles foram plenos
pelo Espírito. A fé em Deus chegou ao coração deles e muitos se converteram. No entanto, muitos daquela liderança da sinagoga não se deram por satisfeitos, perseguiram Paulo, se uniram, se compuseram com gente da malandragem, com os desocupados, e foram atrás de Paulo, não achando Paulo, prenderam Jason, que hospedara Paulo, enfim. Depois eles promoveram uma verdadeira bagunça na cidade, e ainda acusando Paulo de ser o grande subversor da ordem, eles fizeram assim uma verdadeira bagunça, excitaram a multidão, a ponto das autoridades terem que promover uma intervenção, e de lá Paulo teve que fugir. Paulo, ele foi meio que guiado pelos irmãos, ele foi convidado pelos irmãos que não queriam que Paulo morresse ou apanhasse ou passasse por qualquer outra dor, para que ele saísse da cidade. E o fizeram ainda de noite. E viajar à noite naquela época não era coisa simples, não havia eletricidade, não havia luz elétrica, mas dada a urgência da circunstância, dado o risco de vida que Paulo e que Silas e todos aqueles que ali tinham aceito, como a gente diz, o Evangelho, eles fugiram mesmo à noite. No entanto, Paulo ele não se cala. E assim que Paulo chega a Bereia, que era uma cidade menor, mas mesmo assim tinha o seu ajuntamento de judeus, tinha a sua sinagoga judaica, Paulo se dirige a essa sinagoga, como era costume dele, porque sendo ele fariseu, ele tinha a audiência certa, e ele sabia que ele podia ter voz ativa, ele podia pregar nessa sinagoga. E aí Paulo chega aqui nessa cidade, e ele começou a pregar para o povo de Bereia. E essa palavra chegou em Bereia de uma forma diferente da que chegou em Tessalônica. E o que é que isso tem a ver comigo e com você, que é o que interessa para a gente aqui nessa tarde? O que é que essa palavra de Deus fez, e o que é que essa palavra de Deus faz para ser alvo de tanto amor e ao mesmo tempo para ser alvo de tanta repulsa, para ser alvo de tanta polêmica, para ser alvo de tanta admiração. É o que a gente vai conversar hoje aqui nessa tarde. Paulo chega e, enquanto a liderança dos Tessalonicenses rejeitou a palavra, rejeitou o que Paulo pregava, essa liderança de Bereia acolhe e acolhe com avidez a palavra que Paulo pregava. E o que Paulo pregava? Em linhas gerais, Paulo pregava que Jesus, o Nazareno, era o Cristo, o ungido, o Messias, aquele que o Antigo Testamento inteiro falava, que viria. Paulo disse, ele veio, e ele promoveu libertação, e essa libertação é para todos aqueles que recebem essa palavra com fé, acreditando que é palavra de Deus. E aí, era essa basicamente a pregação de Paulo. E essa certeza de que Jesus é o Cristo, e essa certeza de que Jesus liberta, essa certeza que Jesus Cristo perdoa dos pecados, essa certeza de que Jesus provê para todos aqueles que creem nele vida eterna, ela muda a vida de todos aqueles. E não é sem razão que a liderança, até que se opunha a Paulo, dizia que Paulo era um verdadeiro subversor da ordem. E, de fato, Paulo subvertia a ordem, conquanto as pessoas buscavam, e não só as pessoas de origem judaica, mas todos aqueles gentios buscavam na religião respostas para a vida.
Paulo agora dizia: a resposta para a vida se encontra em Jesus de Nazaré. Não é a religião pela religião, não é a prática de certos rituais, não é a obediência cega à lei, não é obra de homens, é obra de Deus. E aí, o povo de Bereia ouviu isso daí e começou a se questionar, porque, meus irmãos, isso parece bom demais para ser verdade. Entender e compreender que você ir para o céu depois que você morrer não depende de você, é bom demais para ser verdade. Porque se você analisar a sua vida à luz da palavra de Deus, cada um de nós vai perceber e constatar para si que a gente não consegue ir para o céu, que a gente não consegue se salvar. Não importa a melhor das intenções que você tem no seu coração, não importa que tipo de formação ou que igreja você frequente. O Evangelho chega para dizer que a gente é salvo pela graça, mediante a fé. Olha que coisa boa, meu irmão. Que libertação. Isso tem uma ação direta sobre os medos mais fundantes que a gente tem dentro do nosso coração. Eu não tenho mais medo de morrer. Em última análise, os medos que nós temos no nosso coração, basicamente é o medo de morrer, o medo de passar fome, o medo de passar vexame. Jesus Cristo, na obra dele, acaba com todos esses medos. A gente fica tentando sempre prolongar a vida da gente aqui na terra de alguma forma, porque o ser humano não foi criado para essa morte. A gente foi criado para a vida eterna. No entanto, o pecado veio e trouxe a morte consigo. No entanto, mesmo inconscientemente, a gente quer transformar a vida da gente numa experiência extensa. E Jesus Cristo vem e diz assim: eu vou te levar para um lugar, que é o único lugar que você pode chamar a vida verdadeiramente de vida. É o que Jesus Cristo fez. Aí o povo de Bereia recebe essa palavra e diz assim: é bom demais para ser verdade. E eles oscilam, e eles têm que saber se de fato as coisas são desse jeito. E por um momento eles começam a duvidar. Será que a coisa é assim mesmo? Como é que eu posso ter essa certeza? Meu irmão, preste atenção aqui em mim. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem dúvidas acerca da palavra de Deus, acerca da obra de Jesus Cristo, isso não significa que você não tem salvação. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Olha aqui. Você uma vez foi alcançado pela obra de Deus, você tem certeza da sua salvação. No entanto, às vezes você lê a palavra e diz assim: rapaz, esse negócio está bom demais para ser verdade. A gente olha para a gente, muitas vezes, a gente se volta para as nossas próprias referências, e a gente olha para a palavra de Deus e diz assim: eu tenho que fazer alguma coisa que me acrescente salvação. A gente acha às vezes que o nosso caminho para o céu está condicionado à sua compreensão completa sobre o que seria livre-arbítrio, o que seria predestinação, o que seria uma profecia escatológica, o que seria, e você não sabe dessas coisas, e muitas vezes, a gente começa a se achar menos crente por isso. Porque a gente começa a se comparar com outros irmãos que parecem que não vacilam na fé. E que parece que tem todas as respostas na ponta da língua. Sabe esse povo que sabe a Bíblia mais do que todo mundo? E aí você olha para si mesmo e diz assim: mas eu não sei, eu acho que eu não sou tão crente assim, eu não estou habilitado a pregar a palavra de Deus por aí, porque eu não sei da Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Até se você duvida de algumas coisas, de certas doutrinas, sabia que essa sua dúvida ela é importante? Sabia que essa sua dúvida ela pode ser combustível da sua fé?
E ao longo da história, a gente vê que as pessoas que duvidaram de uma ordem imposta, uma vez que uma verdade nova chega, e elas contrapõem as duas verdades, duvidando daquela doutrina ortodoxa que tinha sido pregada até então, e confrontando agora com a palavra de Deus, a gente vê que essas pessoas mudaram o mundo. Vamos dar um exemplo? Então, você tem um monge aí, na Idade Média, chamado Lutero, que começou a questionar se a igreja estava certa, se as coisas eram assim mesmo, se as coisas deveriam funcionar do jeito que funcionavam, se as pessoas que para ir para o céu, elas precisariam pagar uma indulgência, se as pessoas, para sair do inferno, se é que elas saíam, elas precisavam pagar alguma coisa à igreja. Será que as coisas eram assim mesmo? E aí ele recorreu à palavra. Um pastor disse assim para mim, em tom irônico, ele disse, caiu na besteira de ler a Bíblia. E ele descobriu que a coisa não era bem assim. Então você tem um jovem que vive em meio a um regime segregacionista e que aos 20 anos de idade, 20 e poucos anos de idade, recebe convite para, mesmo sendo um pastor muito jovem, liderar um grande questionamento sobre uma ordem social instituída, inclusive avalizada, atestada, via muitas pregações e doutrinas pelas igrejas protestantes, as tradicionais, as evangélicas, que diziam que sim, que o negro tinha que levantar quando um branco chegasse no ônibus, que o negro tinha que ter um banheiro para ele, que inclusive a abolição da escravatura poderia ter sido um grande engano, e que muitos cristãos olhavam para os negros como uma sub-raça e diziam, olha, é a vontade de Deus que a coisa seja assim. E ninguém questionava isso. Aí vem esse pastor chamado Martin Luther King e diz assim, será que a palavra de Deus diz isso mesmo? A tua dúvida vai ser combustível da tua fé quando a palavra de Deus, assim como aqui nessa realidade de Berea, for a fonte da resposta do teu coração. Ela vai mudar a tua vida. Ela vai revolucionar a tua existência. Ela vai subverter a ordem instituída pela religião e pelas ordens sociais na tua vida. O povo de Berea recebe essa palavra que Paulo falava avidamente. E eles foram todos os dias, preste atenção na frequência, ver se era assim mesmo. E aqui eles não estavam errados biblicamente. Jesus Cristo, em João 5, versículo 39, Jesus Cristo diz isso, examinai as Escrituras, porque vocês dizem que nela tem palavra de vida eterna. Só que essa Escritura que vocês dizem, testificam de mim. Do que é que trata a Bíblia? Do que é que trata as Escrituras? Porque ela é resposta poderosa às nossas vidas, porque ela subverte a ordem, porque a palavra de Deus não tem origem nesse mundo, a palavra de Deus não tem origem na nossa existência, a palavra de Deus não é uma concepção humana, a palavra de Deus não é um arranjado de livros produzidos ao acaso, cheios de erros históricos. Não, a palavra de Deus não é assim, ela é inspiração do Espírito Santo e colocada nesse papel, transformada em livro. Mas o fato e a verdade é que a palavra de Deus é vida, e vida o é, porque a palavra de Deus é Jesus Cristo, é o Verbo que se fez carne, é o Verbo que habitou entre nós, cheio de verdade e de graça. A palavra de Deus liberta, porque ela é verdade. E ela é verdade sobre o quê? Ela é verdade sobre quem?
ela é verdade sobre a nossa natureza caída, ela é verdade sobre a vida de pecado, ela é verdade porque ela produz a denúncia da carnalidade existente e latente no nosso coração. Ela é verdade quando ela fala de que existe um Deus que olha para a nossa condição e olha para cada um de nós, doido de vontade de viver eternamente, mesmo sem saber, mesmo sem essa consciência, e diz assim: eu te criei para mim, você se afastou de mim, mas eu vou atrás de você. E eu vou atrás de você na sua morte. Por isso que eu tenho que morrer por você. Mas eu vou ressuscitar e você vai ressuscitar comigo. Essa é a obra de Jesus Cristo no teu coração e no meu coração. Essa é a palavra de Deus para a minha vida, para a tua vida. Você crê nisso? Você acredita nessa palavra, meu irmão? Não me importa quanto tempo de igreja você tem. A sua adesão não significa que você tem a palavra de Deus no seu coração. O seu conhecimento intelectual acerca da Bíblia, em absoluto, significa que você é crente em Cristo Jesus. Agora, quando essa palavra ela se torna essa fonte de resposta para a vida, e aqui a gente está falando de gente que tem integridade no coração, que era esse povo de Bereia aqui, que olha a palavra de Deus e até então não tinha sido apresentada a esse Jesus Cristo, mas que buscava a Deus de todo o coração e não sabia onde é que esse Deus estava, mas esse Deus de amor chega através de Paulo e faz um derramamento do Espírito Santo ali, e esse povo diz assim: será que é assim mesmo? Deus deu uma palavra para a gente, vamos examinar. E eles dizem: é assim mesmo. Isso significa gente que tem o coração voltado para Deus. Significa gente íntegra. E gente íntegra não é gente perfeccionista do ponto de vista humano, ritualista, farisaico, mecânico, que segue determinadas ordens litúrgicas, achando que assim vão encontrar a Deus. Não. É a pessoa que encontrou na palavra de Deus, na voz de Deus dentro do coração, resposta para todos os anseios da vida, para as necessidades mais gritantes da alma. É aquela que encontrou na palavra de Deus luz para o caminho. É aquela que encontrou na palavra de Deus resposta para não ficar vagando por aí, mas para ser árvore plantada junto a ribeiros de água, que não murcha, que dá no seu devido tempo dá seu fruto, e que tudo quanto faz será bem sucedido, não do ponto de vista monetarista, não do ponto de vista das escalas sociais de sucesso, não de acordo com os hologramas aclamados pela sociedade, mas será bem sucedido do ponto de vista divino. E esse é o que é o caminho de todo aquele que encontra a resposta na palavra. Esse aqui é o caminho de todo aquele que encontra a resposta em Deus. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água. Ele está plenamente saciado. Deixa eu te dar uma interpretação agronômica desse Salmo 1. Uma árvore plantada a um ribeiro de água, ela tem garantias para si de vida perene. Porque o que dá suporte à vida da árvore, basicamente, é a presença de água. E se ela tem água disponível e a tem de forma perene, ela vai viver para sempre. Se essa palavra de Deus foi derramada no seu coração, assim como foi derramada aqui, se
uma vez que essa palavra é pregada para você, e você, embora diga assim, isso é bom demais para ser verdade, porque eu estou cheio de pecado dentro de mim, e você entendeu mesmo assim, que essa palavra é para você, e você creu nessa palavra, seja muito bem-vindo ao reino de Deus. Você não vai morrer. Amém. Você não vai morrer. Você vai viver para sempre. Isso tem repercussão sobre a tua vida inteira, meu querido. Palavra de Deus, e Paulo falou, dizendo que se a nossa fé em Deus se restringir somente a essa esfera humana, a gente é infeliz. E mais do que isso, nós somos os mais infelizes de todos os homens. No entanto, uma vez que essa palavra, ela encontra guarida no nosso coração, e encontrando guarida no nosso coração, nos transporta para essa realidade eterna, a gente passa a viver de acordo com as realidades e de acordo com tudo aquilo que compõe os valores do reino de Deus. Isso não começa lá, isso começa aqui. Isso começa no nosso dia a dia. Sem as dicotomias entre profano e sagrado. Sem essas separações descabidas entre o domingo como sendo o dia do Senhor e os outros dias como não sendo o dia do Senhor. Ela passa a nossa existência inteira e todos os horários da nossa agenda. E preste atenção nisso, meu querido, porque todas as vezes que nós entendermos que essa palavra ela só tem aplicação para o momento de culto ou, no máximo, para as horas de necessidade, a gente ainda precisa aprender muito dessa palavra. Isso é um sinal que essa palavra precisa ser aprofundada no coração da gente. Porque nosso Deus não é esse amuleto que a gente saca do bolso ou da gaveta no momento de grande necessidade. Perdão, meus irmãos. Como o Brasil está nesse momento. Então, eu estou indo mal nos negócios. Eu preciso do Senhor. Então, a minha família está desagregando. Preciso do Senhor. Essa era a perspectiva manutencionista do povo de Tessalônica, que inclusive não deixa Paulo em paz. Vai atrás. Quando eles souberam do que aconteceu lá em Bereia, do derramamento do Espírito, da quantidade de pessoas de destaque social, que geravam influência, que agora se convertem, que agora compreendem que a palavra de Deus, falada por Paulo, de fato é a palavra de Deus. Esse povo sai de Tessalônica, 80 quilômetros, gente, para poder espantar Paulo dali, para poder expulsar Paulo dali, porque eles tinham um interesse, em dominar a vida das outras pessoas, através da religião. E deixa eu dizer uma coisa para você, a religião é extremamente condicionante, viu? A religião ela pode se tornar um grande engano para você. Ela pode até te convencer que você está perto de Deus e você não está. E aí você vai acabar incorrendo nesse erro do Deus amuleto, do Deus que me serve, para aqueles propósitos que estão no meu coração. De um Deus que caiba no meu bolso, de um Deus que caiba nas minhas necessidades, de um Deus que eu possa dobrar e colocar embaixo do braço e levar para onde quiser, de um Deus que me sirva como moeda de troca para as outras pessoas, de um Deus que me ofereça a chave do céu, inclusive para eu mandar os outros para o inferno, de um Deus que me torne mais vaidoso e mais cheio de mim. O povo de Tessalônica, a liderança de Tessalônica que não havia se convertido aos caminhos de Deus, estavam interessados nisso. E você está interessado em quê? A palavra de Deus, ela vem
quebrantando a gente nesse mundo, mostrando para a gente que no nosso coração não tem absolutamente nada de bom. E é exatamente por isso que Jesus Cristo teve que vir. Porque se nosso coração tivesse qualquer coisa de boa, a obra de Jesus Cristo seria dispensável, porque a gente por a gente achava o caminho. Mas como a gente estava morto nos nossos delitos e pecados, Jesus Cristo teve que vir. Então essa palavra de Deus produz um quebrantamento. Essa palavra de Deus promove um encontro entre nós finitos, entre nós limitados, entre nós totalmente, amplamente imperfeitos, e um Deus perfeito, majestoso, soberano, com capacidade de mudar e de ressuscitar um coração mais morto e a existência mais impertinente. Deus, Ele faz isso por nós. E qual é o resultado? A gente se quebranta. A gente se vê em falta. E a gente agora está muito mais disposto a seguir um pastor do que a ter um Deus que nos siga. A gente agora está muito mais disposto a unir a nossa voz, a de Paulo, e a subverter a ordem instituída do mundo, de opressão, de ganâncias, de angústias, de opressão, entre oprimidos e opressores, quando o oprimido de hoje é o opressor de amanhã, quando a vítima de hoje é o vitimador de amanhã. Esse mundo de vinganças, esse mundo de desunião, esse mundo de desamor, você entendeu que essa palavra era para você, você foi pacificado no seu coração, o que é que você faz? Você fala assim para alguém que você olha e que está num caminho de pecado: eu tenho uma palavra que pode mudar a tua vida. Você simplesmente entende que a palavra de Deus ela tem que ser pregada não pela sua obrigação moral, não porque isso é um mandamento, mas porque você foi cheio do amor de Deus no seu coração, e essa palavra está vazando de você agora, e você vai falar. No entanto, às vezes o nosso velho homem engana a gente, viu, gente? E a gente se vê oscilando aqui, entre essa realidade de Tessalônica, de inclusive perseguição, quando alguém com um coração avivado traz uma resposta de arrependimento para a gente. Quando algum pastor promove algum sermão que seja duro e que doa lá dentro. Porque no nosso entendimento, muitas vezes, um sermão bom é aquele que afaga o nosso ego e que diz assim: meu irmão, está tudo bem, Deus ele vai te ajudar no momento da crise, e olha, Deus ele é bom e ele vai te fazer vitorioso e tal, e as coisas nem sempre são assim. Às vezes a palavra que a gente tem que dar para os irmãos, e às vezes isso dói na gente como pastor, é palavra de arrependimento. É palavra de retorno ao Evangelho. É palavra de mudança de vida. Entendendo que, conquanto essa palavra seja dura, a palavra de Deus é. E sendo palavra de Deus, ela não volta vazia. E não voltando vazia, ela seguramente vai trazer os seus frutos. E se hoje à tarde, meus irmãos, eu estou aqui diante de vocês falando, é porque um dia eu entendi que essa palavra de Deus ela é pertinente todo e qualquer momento, no momento da dor, no momento da alegria, no momento da mais profunda angústia e no momento da mais profunda felicidade. Quando a gente se sente totalmente cheio e quando a gente se sente totalmente vazio. E meus irmãos, deixa eu dizer isso para vocês. A palavra de Deus, ela nunca vai ser ruim para aqueles que de fato estiverem interessados na palavra de Deus. Conquanto ela produza na hora uma dor profunda. Deixa eu dizer uma coisa para você, e eu estava comentando isso aqui com os pastores antes do culto começar. A dor é um sinal que você está vivo. E eu falava de um médico chamado Dr. Paul Brand, que ele
abriu mão de uma carreira em Harvard para tomar conta de um leprosário na Louisiana. E ele disse que uma das maiores tristezas para o ser humano é a perda da capacidade de sentir dor. Por quê? Porque ele vai começar a se ferir sem saber que está se ferindo. E a pessoa afastada da palavra de Deus vive exatamente nessa perspectiva. Ela está nesse mundo de morte sem saber que está morrendo e muitas vezes achando bom. Esse doutor, Paul Brand, ele fala que teve que amputar pé de gente leprosa, porque a pessoa pisou num prego e não sentiu a dor da furada. E aquele prego fez aquela perna gangrenar, fez tudo apodrecer. E ele teve que amputar o pé. Ele disse que viu gente ficar cega, porque não sentia mais os olhos arderem quando eles não piscavam, porque o piscar da gente lubrifica. Eu não sou médico, né? Mas esse fato a gente sabe, que os olhos da gente lubrificam quando a gente pisca, e os leprosos ficam cegos porque eles perdem essa capacidade de sentir ardor nos olhos. Então, quando a palavra de Deus chega, e palavra de Deus, quando ela é de fato palavra de Deus, e não essas palavras de ortodoxia vazia, e ela produz um incômodo no seu coração, e ela mostra para você que você ainda tem que se encher muito do Espírito Santo, e doeu lá dentro de você, a ponto muitas vezes de você chorar, aquele choro do arrependimento, aquele choro da bem-aventurança. Você diz assim: Deus, eu entendi que essa palavra é tua para o meu coração, e eu entendi que eu tenho que mudar de vida. Eu entendi que o Senhor ainda tem muito o que fazer dentro do meu coração, e eu sozinho não consigo. Eu não consigo me erguer acima daquilo que eu sou. Eu preciso de uma intervenção urgente de Deus na minha vida. Olha aqui, meu querido. Essa palavra, muitas vezes, ela também vai servir como um alento profundo no seu coração. Embora muitas vezes esse alento de Deus deixe a gente todo errado, deixe a gente extremamente constrangido, deixe a gente no pó, como foi com o filho pródigo. Filho pródigo volta para casa, de repente você constatou para si que tem tanto pecado no seu coração, de repente você constatou que você tem que mudar tudo na sua vida. E aí Deus olha para você e diz assim: eu quero você do jeito que você está, deixa eu tomar conta da sua vida, porque eu te amo. Aí você diz assim: oh Deus, toma conta, estou aqui para o Senhor. Eu não quero mais viver de acordo com as perspectivas desse mundo, de acordo com a crueldade, a vilania, o egoísmo, o hedonismo desse mundo. Eu quero viver para o Senhor. Aí Deus diz assim para você: então vem, meu filho. Então vem, porque eu sou teu pai e tu é meu filho. Aí você faz o quê? Cora de vergonha, agradece e segue em frente com o seu Deus. Muitas vezes essa palavra, ela vai nos fazer oscilar nos nossos sentimentos. Deixa eu dizer uma coisa para você: seus sentimentos não são um bom parâmetro para saber se você é uma pessoa de fé ou não, porque muitas vezes a nossa fé entristece a gente, muitas vezes a nossa fé alegra a gente, muitas vezes a palavra de Deus produz comoção no coração da gente, e muitas vezes essa palavra de Deus, ela produz dentro da gente uma sensação assim, de sublimidade, de você achar e pensar que de fato você está no céu. Mas é sempre a palavra de Deus. E por que a gente leu o Salmo, esse trecho até o versículo 12, do Salmo 119? Porque está ali, como em todas as outras realidades do povo que de fato tem o coração todo voltado para Deus, para o povo íntegro, que a palavra de Deus é essa espada afiadíssima, capaz de nos mover e de nos ensinar o que é de Deus e o que não é, o que procede do Espírito e o que não procede, o que traz vida
e o que produz morte dentro do nosso coração. Aqui finalizando, a gente vê que o povo de Bereia, uma grande fatia daquela população aceitou aquele negócio ali e disse assim: eu quero esse Deus aí que Paulo está pregando, eu quero esse Jesus Cristo na minha vida. No entanto, a palavra de Deus, ela também promoveu a retirada de Paulo de uma zona de conforto. Ia ser tão bom para Paulo, não era? Se ele, a igreja de Deus se reúne, tanta gente boa, gente de tanta nacionalidade, vamos ficar aqui, vamos morar aqui em Bereia, a gente faz uma congregação, a gente faz uma igreja, prega a palavra aqui nessa região inteira, vai ser um negócio espetacular, vai ser bom, vamos viver esse sonho junto. Mas foi essa mesma palavra que retirou Paulo de qualquer zona de conforto. E Paulo, parece que quanto mais pregava, ele ia para um lugar mais difícil ainda. Mas era essa palavra, essa certeza produzida pela palavra de Deus, que fazia Paulo se mover. Era o combustível dele, era o combustível da vida dele. E deixa eu dizer isso para você, é essa mesma palavra aqui, que é o combustível da minha e da sua vida. É essa mesma palavra aqui, que é o combustível da minha e da sua pregação. Essa mesma palavra aqui, que é o combustível de todas as nossas esperanças e das expectativas mais elevadas que nós temos, não no mundo, mas no nosso Deus, que opera no mundo e quer operar através de você, como Ele operou através de Paulo. Existe um convite de Deus todo especial, meu querido, para você adentrar de forma profunda nessa palavra. E para essa palavra transformar o teu coração. Existe um convite todo especial, meu querido, para essa palavra não promover simplesmente uma mudança de gênio ou de temperamento, mas ela promoveu uma mudança de todo o coração, para promover e produzir dentro de você aquilo que a Bíblia chama de novo nascimento, para produzir aquilo que a Bíblia chama de circuncisão de coração, para produzir aquilo que a Bíblia chama de voltar o coração para Deus, ou para rasgar o coração diante de Deus. Tudo isso quer dizer se arrepender e se converter. Ir na direção que Deus está indo, compreender essa obra dele na nossa vida e compreender que essa palavra é para o nosso coração, para o resto das nossas vidas, e o resto das nossas vidas é para sempre. E deixa eu dizer isso para você, porque passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Você entende o poder dessa palavra, meu querido? Está na tua mão, meu irmão. Está aqui. Ó, é isso aqui. Isso mudou a vida de nações inteiras. Essa palavra aqui, dá valor a ela, viu? Lê ela todos os dias, feito o povo de Bereia, meu irmão. Se permite apaixonar por ela, e você vai ver que vão surgir muitas dúvidas no seu coração. E se você duvida, meu irmão, e busca respostas nessa palavra mesmo, você vai ver um crescimento de fé em fé. Você vai ver libertação cada vez maior, e tudo começa por aqui. É nessa palavra. Essa palavra que Paulo pregava. Essa palavra aqui é basicamente Jesus Cristo. O que viria, o que veio e o que há de voltar. Aleluia! Para buscar o povo dele. É essa palavra aqui. Tem tanta gente que chega em casa agora à noite, no culto, e diz assim: estou saciado. Deixa eu te fazer um convite. Deixa eu te instigar. Quando você chegar hoje na sua casa, antes de você dormir, vai ler a Bíblia. Quando te faltar o sono de madrugada porque você está preocupado, vai ler a Bíblia.
quando você quiser uma boa opção de livro, vai ler a Bíblia. Se você quiser ocupar o seu tempo durante uma noite, procure um pequeno grupo aqui da igreja, meu irmão. Vê aí alguém que esteja perto da sua casa. E você vai ver essa palavra contemplar todas as ansiedades do teu coração. E você vai ver essa palavra te saciar, como nada pode saciar, porque a própria palavra diz, e Jesus Cristo falou, isso que está lá no Antigo Testamento, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não estamos falando aqui de uma opção, estamos falando aqui de uma necessidade e de um caso de vida ou morte, de morte eterna ou de vida eterna. É a palavra. Quer um exemplo bem prático, sem querer dogmatizar? Só para finalizar. Não sei por onde começar, pastor. Meu irmão, pega o Evangelho de João, pega o Evangelho de Mateus. Foi por onde eu comecei na minha fé. Eita, Deus falou comigo. Meu Deus, que constatação boa. Aí você simplesmente compartilha isso com alguém. Vai dormir tarde da noite conversando com sua esposa, como foi essa semana lá em casa. Tão bom isso, meus irmãos. Eu conversando com Mari sobre João 16, quando Jesus Cristo fala assim, olha, a minha paz eu vos dou. Eu estou falando, aliás, Jesus falando assim, eu falo essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Que coisa maravilhosa, que poderoso, que remédio para o nosso coração, que libertação profunda para a nossa alma. Essa palavra de Deus que diz assim, Jesus Cristo, a palavra, Ele diz assim, eu estou dizendo tudo isso para vocês terem paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está na palavra. Lê essa palavra, meu irmão. Mergulha nessa palavra, meu irmão. Está com dúvida? Pastor, aqui é o que não falta. Detalhe, não vou saber todas as respostas. Nem tenho pretensão de tê-las. Porque o conhecimento de Deus é inesgotável. Mas a gente busca junto, feito o povo de Berea, todo dia, a presença de Deus. E Deus há de completar a obra dele no coração da gente. Amém, povo? Vai ler a Bíblia, irmão. Vai ler a palavra, irmão. Se apaixona por ela. Deixa essa palavra transformar teu coração, tua vida. E não é quanto mais você lê, é a atitude. Entendendo que essa palavra é a palavra do Espírito Santo. É transformação do Espírito Santo. E sem ele, sem a intervenção dele, absolutamente ela não vai ter efeito. Ela pode ter efeito sobre a tua moralidade, sobre o teu conjunto ético, mas jamais vai ter efeito para a vida eterna. Busca o Espírito Santo através da palavra, entendendo que é a palavra de Jesus Cristo. E é sobre ele que ela trata. Queria orar por você agora. Agradecer a Deus por essa palavra que alcançou o povo lá de Bereia, que eram nobres, que se comprometeram. E nobreza o que é se não se comprometer? Nobreza é isso. Capacidade de se comprometer com algo. E eles tiveram capacidade de se comprometer com a palavra. Vamos orar, agradecer a Deus por isso. Pai, a gente não quer estar simplesmente vivendo uma vida intelectualista do ponto de vista da Tua palavra, estudando doutrinas, ortodoxias, rituais, mas a gente queria muito, Deus, e a gente quer muito, a gente anseia muito por essa palavra que transforma o coração da gente. E que, sendo palavra Tua e não de homens, ela faz uma verdadeira demolição da nossa existência enquanto homem pecador, morto e afastado de Ti completamente. E ela funda um tempo novo de gente que Te conhece, que tem avidez por Te conhecer,
que tem necessidade premente de salvação e que procura essa salvação na tua palavra. E que uma vez nas esquinas da vida, sendo encontrado por um discípulo teu, por uma pregação, às vezes até a pregação numa música, entendeu que é palavra tua, e sendo palavra tua, transformou o coração. A gente te pede que o Senhor complete a tua obra nas nossas vidas e nos ajude a mergulhar fundo nessa palavra, sem permitir que a gente vire gente presunçosa, sabe, Deus? Gente que é doutor em Bíblia, mas deixando o coração da gente moído, deixando o coração da gente quebrantado, deixando o coração da gente totalmente no pó, por perceber a nossa natureza. E ao mesmo tempo deixar os nossos olhos fitos nos céus, deixar os nossos corações transbordando de alegria, por entender que existe uma natureza divina sendo implementada no nosso coração através do Espírito Santo. E sem esse Espírito Santo a gente não é nada. E sem esse Espírito Santo a gente não consegue ler a Bíblia como a Bíblia deve ser lida. Então, que o Espírito Santo de Deus se erga dentro de nós como esse gigante, e Ele nos domine, Ele nos pervada, Ele nos tome conta, e Ele produza mudança todos os dias da nossa vida, no nosso coração, não somente aos domingos, não somente no dia de encontro de grupo pequeno, ou seja qual for o outro momento, mas que no silêncio do nosso quarto, às vezes no nosso carro, no ambiente de trabalho, essa palavra de Deus, ela se aloje, ela penetre fundo os nossos corações, como essa espada. Deus, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por essa palavra que nos convida a essa análise descortinada da nossa vida e que nos conduz à fé em Ti. Então que o Senhor nos aumente o apetite pela Tua palavra todos os dias, Deus. Nos faz apaixonar por ela. Em nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos. Deus abençoe.